Oi pai, oi mãe, hoje quero saber um pouco sobre a sua infância. Me conte uma história de alguma aventura que marcou a sua vida quando você era criança. Oi, meu filho, tudo bem? Sim. Então, vou contar pra você a história na qual eu ganhei, né, essa pintinha aqui no meu rosto. É uma pintinha, um machucado, né, uma ferida que virou uma mancha, tá bom? Bom, quando a gente era criança, a gente tinha na casa do meu pai, tinha uma casa de tábua, de madeira e tinha um quintal no fundo. A gente gostava muito de brincar, de fazer casinha, né? Fazer estrada, construir as coisas ali, as brincadeiras. E a gente gostava também de brincar com fogo, bastante fogo. Aí a gente queimava, pegava os brinquedos, né? Alguns objetos de plástico, queimava e fazia como se fosse tocha, caindo assim, né? Aquela lavareda de fogo ali, bum, bum, e pingando, a gente pingava nas casinhas e aprontava. E em dessas brincadeiras, eu fui inventar de rodar. Na ponta da madeira tinha um plástico queimando, eu rodei. E nesse que eu rodei, veio uma gota desse plástico queimado, né, gota de fogo, e caiu no meu rosto, e colou aqui no rosto. Aí chorei bastante, tirei, aí ficou essa ferida, aí ficou essa marquinha no meu rosto. Essa foi uma aventura de criança, né, junto com meus irmãos, que a gente aprontava bastante em casa. Mais uma história? Mais Então, uma. tem uma vez, eu já era, né, acho que a gente tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu fui pra praia, eu, um vizinho meu, chamado Léo, né, a gente gostava de brincar muito junto e a gente resolveu ir pra praia, só que a gente não falou, nem com o pai, nem com a mãe, nem com ninguém, a gente fugiu pra praia logo cedo. E na praia a gente pegava coco, quebrava o coco, comia a castanha do coco ali na praia, né, e ficava comendo e brincando e tomando banho de mar e ficando. Foi ficando, chegou no final de tarde, nossos pais já estavam malucos, né, procurando a gente. Aí acionaram a polícia e foram encontrar a gente na praia, andando no calçadão, ali no centro. A viatura pegou a gente e levou a gente embora. Mãe, me conte um pouco sobre sua infância. A minha infância ela foi muito boa. Eu gostava de brincar com os meus amigos, meus amigos na verdade, né? Que era Dani, Claudinho, Grazi. Tinha um cafezal aqui no bairro onde nós moramos, tinha um cafezal que tinha um pó de serra. A gente descia escorregando ali como se fosse o Hawaii. Nós chamávamos eles assim, brincávamos de se pendurar na bananeira, tirava cajá, corria aquele local todinho para poder pegar cajá, mexerica, manga. A gente brincava de pique-se-esconde, queimada, tudo isso quando nós éramos crianças. A Grazi e a Dani, elas tinham umas bonecas chamadas Chuquinha. E eu ia para lá para poder brincar com elas, com essas bonecas, com esses brinquedos que elas tinham. Até uns 8 anos atrás, meu sonho era ganhar uma Mônica. Aí eu ganhei, porque Grazi tinha uma Mônica que eu era louca com ela. Aí agora eu tenho uma Mônica também. E a gente brincava disso, pique-se-esconde, de queimada, tudo no meio da rua. Quando era tempo de chuva, não era nada asfaltado aqui, nós tomávamos banho de chuva, mesmo sabendo que depois a gente ia levar um esporro das nossas mães, mas a gente não perdeu nada, não perdia nada. Oi, tio Vinícius, hoje eu quero saber um pouco sobre a sua infância. Me conta uma aventura que marcou a sua infância. Oi, meu nome é Vinícius. Vou contar o dia que eu quebrei o braço, quebrei esse aqui, o pulso. Um dia que eu fui para a igreja, para a catequese. Na igreja que a gente ia, tem um palco, mais ou menos uns 2 metros de altura. Eu inventei de pular, dar uma cambalhota e dar um mortal e cair em pé. Só não deu certo. Caí sentado, quebrei esse pulso. Não ia dar certo. Estava escrito nas estrelas já. Aí caí sentado, quebrei esse pulso aqui, a mão foi pra trás. Passei 3 meses com o braço inchado. Quebrei o gesso também.
Foi isso aí. Aí fui pro hospital, fui parar no hospital infantil, fiquei lá algumas horas. Aí o médico teve que me dar anestesia geral pra poder colocar meu braço no lugar. Mas que fiquei muito louco de anestesia. A anestesia é coisa de louco aquele negócio. Acho que foi só isso. Conta a história, porque ele não dá 5 minutos. Não dá, tô falando, não dá segunda de história não. Conta aquela dali do olho. Você falou do arame Arame farpado. farpado? Então, um dia eu tava indo pra escola, onde nós morávamos, no final da rua acho que tem ainda o valão lá. Só que o valão era tão sujo, tão obstruído, que era igual o chão, duro, dentro do valão. Aí nós pulávamos dentro do valão, passava embaixo de uma pontezinha, saía do outro lado e saía correndo. Ainda que a gente saiu correndo, a gente foi correndo pra escola. Pra chegar na escola mais rápido, passava no quintal de uma vizinha da escola, só que era no farpado. Aí quando eu fui passar na cerca, os meninos abaixaram, eu não abaixei, o arame pegou no meu olho e furou aqui em cima do meu olho aqui, ó. Aí eu fui pra escola mesmo assim, foi furado. Não levaram ele pro PA, não levaram ele pra casa, levaram ele pra escola. Ninguém gostava de mim naquela época. Oi mãe, hoje eu quero saber um pouco sobre a sua infância. Me conte uma história de alguma aventura que marcou sua vida quando você era criança. Uma aventura que marcou minha vida quando eu era criança. Quando eu era criança, eu ganhei uma bicicleta nova de Dia das Crianças. Aí eu tinha minhas amiguinhas, né? A gente gostava de fazer bastante ideia, né? Aí eu ganhei essa bicicleta, era uma bicicleta rosa, ela tinha uma garupa, ela tinha cestinha, ela era linda. Aí ganhei, aí chamei essas minhas amiguinhas, elas eram 2 irmãs, Elane e Simone, pra gente poder andar. E lá no bairro onde a gente morava, tinha um morro perto da nossa casa, que ele não tinha asfalto. E eles tinham acabado de jogar um caminhão de brita. Aí nós tivemos uma grande ideia de descer o morro para estrear a bicicleta nova. Aí foi eu pedalando, Simone na garupa e Elane sentada no guidão para descer o morro. Aí o que aconteceu? Nós caímos no morro. E era um morro muito alto, era bem alto mesmo o morro. E nisso que nós caímos, eu fui caindo, eu fui rolando e eu fui ralando o rosto. Quando nós chegamos no final assim, do morro, que eu sentei, o meu rosto estava saindo muito sangue. Aí que as meninas viram que meu rosto estava saindo muito sangue, todo mundo começou a chorar. Porque nós pensamos que eu estava morrendo, porque saía muito sangue, era muito sangue, joelho, cotovelo, só que o rosto, eu sentia o sangue assim, escorrendo. Aí quando eu fui olhar a minha blusa estava toda suja de sangue, eu estava toda suja de sangue. E as meninas choravam achando que eu ia morrer e que minha mãe ia bater nelas porque eu ia morrer, porque da queda. Aí a bicicleta ficou toda torta, toda amassada. A bicicleta era novinha, ficou toda torta, toda amassada. Eu com o rosto todo ralado. Elas ralaram só joelho e cotovelo, assim, não ralaram muita coisa. Só eu ralei muito meu rosto. Aí tivemos que ir embora, né? Tinha que ir embora pra casa. Quando cheguei em casa, a minha mãe brigou muito comigo. Me deu umas palmadas e fez o curativo. Na minha época, minha mãe achava que tudo se resolvia com vinagre e sal para cicatrizar. Ela falava que era bom cicatrizante. E ela lavou o meu rosto com vinagre e com sal. Aí fez as casquinhas tudo. Aí quando eu ia pra escola, meus coleguinhas de sala ficavam me chamando de monstro, porque eu fiquei com o rosto com bastante casquinha dos machucados, mas valeu a pena porque a gente era as crianças felizes, que a gente corria, a gente brincava. Graças a Deus não ficou nenhuma marca, ficou só uma cicatriz aqui embaixo, assim, no queixo,
Mas é isso, essa foi uma grande aventura na minha infância. Mãe, hoje quero saber um pouco sobre a sua infância. Me conte uma história de alguma aventura que marcou a sua vida quando você era criança. Bom, quando eu tinha cerca de uns 6, 7, 8 anos, a minha irmã do meio, a sua tia Ana Paula, ela já trabalhava, ela tinha o dinheirinho dela, era babá com essa idade. Só que naquela época ela ainda gostava de boneca. E eu também, porque temos uma diferença aí de 6 anos, né? Então, quando ela tinha 13, eu tinha 7 anos. E aí, um certo dia eu cheguei da escola e ela tava com uma boneca no colo, uma boneca nova. Eu cheguei, vi aquela boneca e ela falou assim: olha a boneca que eu tenho e você não tem, eu tenho e você não tem. Ela fez isso de propósito porque ela sabia, os meus pais também, seus avós, que eu ia correr pro meu quarto. Então foi isso que eu fiz. Eu saí correndo, chorando e fui pro quarto e fechei a porta. Na hora que eu fechei a porta, eu olhei para cima da minha cama e tinha um embrulho de presente. Aí nessa hora, meu rosto estava todo molhado de choro, né, cheio de lágrimas. O meu pai até abriu a porta assim para poder ver minha reação e eu comecei a rir, porque aí eu vi que tinha um presente para mim também. E aí nesse momento eu abri e vi que era uma boneca exatamente igual ao que ela tinha. Então ela comprou uma boneca para ela e comprou uma para mim também. E isso ficou marcado em mim profundamente. Então eu sempre lembro desse momento com muito carinho. Obrigada pela sua história, mãe. De nada, filha. Olá, tudo bem? Eu sou Cláudia, tia da Sofia, tenho 51 anos e vim aqui falar para vocês de como era a minha infância. Lá quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, uns 11 anos. Tá vendo isso aqui? São os brinquedos de hoje, né? Só que na minha época, nós não tínhamos a possibilidade de ter esses brinquedos. Os nossos brinquedos eram bonequinhos de plástico, nós brincávamos na rua de queimada, de vôlei, de pique-esconde. Era assim, a nossa vida era ficar na rua e era muito divertido. Tenho muitas saudades daquele tempo, porque nós tínhamos muitos amigos legais, tanto na escola quanto na rua onde eu morava, lá no Morro da Caixa d'Água. E eu tenho muitas saudades daquele tempo, porque foi muito alegre, divertido, aproveitei bastante. Na época não tinha celular, e o celular a gente observa hoje que tira bastante tempo de vocês, então cuidado, não fiquem totalmente no celular, né? Aproveitem o momento para brincar. E é isso, foi legal relembrar um pouquinho da minha infância, aproveitem, brinquem, porque a idade passa, tá? Então vocês têm que aproveitar mesmo. Grande abraço! Oi, pai. Hoje quero saber um pouco sobre a sua infância. Me conte uma história de alguma aventura que marcou a sua vida quando você era criança. Então, quando eu era criança, eu gostava de soltar pipa, jogar queimada, jogar bolinha de gude, pique-esconde. E tinha um super-herói. Nessa época tinha um super-herói que eu gostava muito, que era o Superman, Super-Homem. E aí eu tinha mania de sair pelas ruas correndo com os braços esticados como se eu estivesse voando. E aí um belo dia eu estava com a minha irmã, tinha um monte de areia, né? Aí eu peguei ela no colo, falei assim, eu sou forte, eu sou o Superman. E aí peguei ela, comecei a girar e nessa brincadeira eu não aguentei o peso dela, deixei ela cair e ela machucou o braço. E aí eu fiquei de castigo. Oi, mãe, me conte uma coisa sobre a sua infância. A minha infância foi muito saudável. Apesar de me lembrar muito bem que a vovó morreu de câncer. Mas mesmo assim a minha infância foi muito saudável. Eu me lembro de estar sempre a cavalo com o vovô. Você conhece lá onde o vovô mora. Sim. Você sabe que é livre, é na roça, com o pé no chão, brincar descalço e andar muito a cavalo. Eu me lembro de andar muito a cavalo. E sabe o que eu me lembro também? O quê? Do São João. Nossa, verdade, eu amo ir lá. Eu vou faltando. Você conta pra tia? Você se lembra, você vai todo 24 de junho, julho, para participar do São João. O São João de lá
É uma coisa que marcou a minha infância e marca a infância de vocês, né? Independente da matéria da escola, eu vou ir no São João. Você vai no São João? Ana, contou a história sua de travessura de criança. Tá bom, vou contar uma travessura de criança. Da sua idade. Fui roubar castanha da vizinha. E aí, quando a vizinha estava chegando, eu saí correndo, meus irmãos correram, me deixaram para trás e eu machuquei o meu braço. E até hoje, ó, ele dói por causa de uma castanha. Hoje, lá na Praia das Castanheiras, fica lá jogada pela areia. E eu machuquei meu braço por causa de uma castanha. E ainda levei um couro da minha mãe. Hoje a gente vai entrevistar Ranieri Júnior, meu pai. Oi, pai, tudo bem? E minha filha, boa noite. Boa noite. Então, eu quero saber uma história que marcou sua infância. Tá, uma história que marcou a minha infância, né? Eu sou morador aqui do bairro desde quando eu tinha, 6 anos mais ou menos por aí. Ou seja, tem 28 anos que eu moro aqui. Quando a sua avó veio pra cá, né, a gente veio morar aqui, não tinha ruas abertas, né? A gente não tinha iluminação e nem, como é que fala? Não tinha prédio em volta. Então, a gente morava aqui pra frente, aqui passa a rodovia Jones de Santos Neves e eu lembro uma lembrança muito forte que era muito bacana porque pelo fato de não haver luz, né, iluminação pública, nem casa em volta, né, todo o clarão que a gente via era proveniente da rodovia. E quando chegava ali próximo ao Natal, a gente sempre ficava marcando as datas, né? Porque passava na Globo, na propaganda, que eram os caminhões da Coca-Cola, do Papai Noel. E quando passava, não eram caminhões, na verdade, né? Eram carretas. Eram carretas enormes, né? E elas vinham toda coloridazinha, bonitinha, com a figura do Papai Noel tomando a Coca-Cola e aquele monte de luz que era a lâmpada da loja, né? Hoje em dia a gente tem um LED. Na época era tudo lâmpada da loja, né? E passava ali na frente. Então a gente ficava sentado ali, de frente para a rodovia, e de longe a gente conseguia ver os brilhos dos caminhões passando. Essa é uma lembrança muito bacana que eu tinha quando era pequeno, que hoje em dia, até pouco tempo atrás ainda passava, mas não tem o mesmo impacto de antigamente. Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é a mãe do Pedro Henrique e o Pedro Henrique vai fazer uma entrevista à minha pessoa. Vai perguntar sobre a minha infância. Pode começar, Pedro Henrique. Como que foi a sua infância? Como que foi minha infância? Minha infância foi boa em relação de brincar, de poder ir na rua, correr e... Como eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, por aí assim, ali onde que é o fórum, tinha um centro de convenções. Que falava centro de convenções, que era um projeto de cultura. Que a gente fazia aula de música, aula de boneco. Eu lembro que eu passava por ali pelo centro de convenções para poder chegar lá e eu curtia muito. Hoje em dia, as crianças não têm tanta informação como a gente tinha antigamente em relação a brincar na rua, correr, poder ter aquele momento de ir e voltar a qualquer hora. Mas eu brinco na rua. Sim, eu sei que você brinca. Só que hoje não é tanto seguro quanto antigamente. Eu lembro que a rua era de barro, não era de asfalto. E a gente podia ficar um momento na rua brincando, descalço, e pulava corda, brincava de elástico, pique-pega, e era muito bom. Hoje tem muita tecnologia, as crianças estão brincando muito com videogame, com celular, e não tá tendo aquela informação de brincar lá fora, de curtir, de colocar os pés no chão,
como antigamente. Eu amei a minha infância, eu brinquei muito, corri muito e tive muita oportunidade de brincar, que hoje às vezes tem muitas crianças que não brincam na rua, né? Mas eu fico feliz se você ainda brinca na rua, né? Mas o que, Pedrinho? Qual que era a brincadeira que você mais brincava na rua quando você era criança ou adolescente? Eu lembro que eu brincava muito de pique-pega. Pique-pega e brincava de elástico. Pulava elástico. E era uma brincadeira muito boa que a gente brincava. E tinha aquele momento de criança, né? Então tem que aproveitar muito hoje em dia, ser criança e brincar muito. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem. Você pode me contar uma história que marcou sua infância? Sim. A história que eu vou contar é acerca de um campeonato que a Igreja Católica estava promovendo e só iria participar quem fazia parte do grupo de jovens. Nessa ocasião eu não fazia parte do grupo de jovens, mas eu fui convidado por um amigo que sabia que eu jogava bola, gostava. E o campeonato era um campeonato de futsal lá no Polivalente. Eu tive que participar pelo menos de uma reunião para poder participar do campeonato. Como eu era fominha de bola, eu fui. E no dia do campeonato foi bem interessante porque o nosso time era o mais fraco de todos. E no primeiro jogo, nós ganhamos a partida, o primeiro jogo, de 7-0. Aí na segunda partida ganhamos de mais 7-0. E aí colocaram a gente na final, devido a essas duas vitórias que nós tivemos. E na final nós disputamos a final com um grupo, um outro time bem mais velho do que a gente. A final nós perdemos de 3-1. O golzinho ainda de consolo foi o meu ainda. Mas foi bem legal, foi bem interessante no dia. Foi bem marcante para mim. Oi, mãe. Me conte uma história da sua infância que marcou a sua vida. A única coisa assim mais... não é nem que é marcante. Marcou mais seu tio. Minhas brinquedas eram normal. Eu lembro de uma vez que eu quebrei o braço do seu tio Luquinha. Tinha um apelido que eu não gostava, que me chamasse na época. E a casa da sua avó lá nos fundos tinha uma escada de uns 4 degraus. Aí seu tio me chamou do apelido, saiu correndo, aí eu corri atrás dele, puxei ele pelo cabelo. Aí ele caiu e quebrou o braço. Ele era novinho. Nem lembro quantos anos tinha, mas ele era bem novinho. Ele era bem pequeno. Mãe, fala um pouco da sua infância pra nós. Olá, tudo bom? Então, a minha infância foi muito boa. Uma infância alegre, produtiva, muito feliz, né? Eu tive a infância, aquela infância de brincar na rua, de se sujar, de se machucar, andar de bicicleta, andar de patins, descer de morro, ir lá embaixo, se jogar, se ralar todo, que essa era a nossa infância. De chupar manga no quintal vizinho, cajá com sal, brincava muito de pique-pega, de garrafão. As crianças hoje em dia não vão saber o que é isso, mas garrafão, pique-bandeira, pique-esconde, ia pra quadrilha, dançar quadrilha na rua, e muitas coisas boas. Foi uma infância muito feliz. Mãe, fala um momento da sua infância que a senhora nunca vai esquecer. Vai ser muito bom pra senhora. O momento da minha infância, o de brincar na rua mesmo, de não ter preocupação, de poder ficar na rua, né? Que hoje em dia as nossas crianças, os nossos filhos não podem mais brincar na rua com segurança, né? Que hoje em dia tá muito perigoso. Hoje em dia a gente não pode muito confiar nas pessoas. Então hoje, quando a gente quer, né, ter mais qualidade de vida, a gente vai pra roça, pro interior, né? Pro
para uma rua mais deserta, né? Que não seja muito movimentada. Então, foi muito bom essa parte aí. Mais alguma pergunta? Mãe, qual é a sua brincadeira favorita? Minha brincadeira favorita era queimada. Queimada era muito bom e eu era muito boa. A senhora é muito estudiosa? Antigamente a senhora era muito estudiosa? Eu gostava de ir pra escola. Aí tinha vez que eram notas boas, né? Outras vezes eram não tão boas, mas eu amava estudar pra escola. Principalmente com os amigos, indo fazendo farra pela rua com os amigos. Hoje eu quero saber um pouco sobre a sua infância. Me conte uma história de uma aventura que marcou sua vida quando você era criança. Eu, quando era criança, eu gostava muito de ir na praia, tomar banho, né, nadar. Eu gostava muito de nadar. E eu era muito chegado à praia, não saía da praia. Teve um certo dia que eu pulei lá da pedra da praia do morro ali, atrás do Hotel Porto do Sol. Ela era uma pedra alta, acho que uns 2 metros mais ou menos de altura. É por trás do Hotel Porto do Sol, assim, de frente do canal. Eu fui pular e a maré, a ondulação voltou e ficou rasinho. E eu bati a cabeça na pedra. Aí eu dei uns 3 pontos, né, e tive que raspar minha cabeça, fiquei careca. Eu ficava com vergonha. Isso me marcou muito. Beleza? Marcante da sua infância. A minha infância foi cercada de histórias marcantes. Principalmente porque meus pais eram muito presentes. Todo domingo era uma coisa assim, passear, ir à praia, íamos a sítio, íamos curtir o domingo, né? E íamos à missa, e muitos programas em família. Certa vez a gente foi lá para as 3 praias para fazermos um churrasco. Só que o churrasco era assim, linguiça e coxa de galinha, carne e arroz com farinha. Mas a gente se divertia tanto, pulava das pedras, pulava do barco, subia no barco, ia para outra praia e era muito bom. E sem contar as brincadeiras, né? A gente chegava lá de manhã e só saíamos à noite. Era muita alegria, aquilo que era ser criança. Hoje em dia, não sei, mas eu amava. E são muitos episódios que eu não sei nem enumerá-los, mas a gente teve infância. Isso que era o diferencial. Brincávamos juntos com os vizinhos, muita alegria, muito apelido, carinhoso, maldoso, e dava tudo certo no final. Isso é ser criança, né? Olá, eu sou o pai de Johanny Ayla e estou aqui para contar um pouquinho da história que nós se divertimos muito quando eu era criança. Eu morava numa cidade lá no Maringá, no Paraná, e era eu e mais 2 amigos. Nós tínhamos o sonho de conhecer, tá, o Zico. Nesse dia, o Zico estaria na nossa cidade, né? Bem distante da onde a gente morava, tá? E nós botamos na cabeça que nós ia conhecer o Zico, né? Nós tínhamos um dinheiro só de passagem, tá? Era um dinheirinho que era contado, era muito distante da onde a gente morava, tá bom? Mas a gente resolveu ir, tá? Eu e mais 2 amigos, tá? Pegamos um ônibus. Nesse ônibus a gente tinha que descer e pegar mais outro, né? Que nós morávamos no interior, era uma cidade mais perto da capital, perto de Curitiba, né? Viajamos muito, tá? Mas porém a gente só tava aquele dinheiro, né, da passagem. Eram 2 passagens, são 2 rodoviárias que a gente tinha que descer. Mas foi muito engraçado porque a gente era tudo novo, né? A gente tinha 13 anos, tá? O nosso sonho era conhecer o Zico de qualquer jeito. Fomos, tá? Com apenas o dinheiro da passagem, não tinha dinheiro de comida, né? Dentro do ônibus nós conhecemos uma pessoa muito legal, um senhor de idade que deu comida pra gente, né? Que ele tava levando ali no seu Boaná ali, né? A gente comeu, né? Mas foi muito bom. Chegamos até o destino, tá? Conhecemos o Zico, mas foi muito engraçado, né? Teve várias
situações engraçadas durante a viagem, que é vontade de um banheiro, que ali naquela época não tinha banheiro dentro do ônibus, mas foi muito bom, tá? Então acho que é a parte mais engraçada e foi satisfatório que eu conheci o Zico com 13 anos de idade, tá? Então não recomendo fazer isso, mas foi muito bom, tá? Foi muito bom mesmo e isso ficou marcado na minha vida. E uma boa tarde a todos, tá? E muito obrigado. Pai, conta uma história engraçada aí quando você era criança. Ih, Rafael, deixa eu ver. Acho que tem uma história, quando eu era criança, eu saí de casa cedo, né? Aí eu falei que eu ia tomar banho de rio, né? Aí eu fui num lugar que tinha um rio, que tinha uma ponte igual a ponte do Indiana Jones. Tinha uma ponte, assim, igual daquele filme do Indiana Jones. Aí eu resolvi passar na ponte, só que eu fiquei com medo, a ponte começou a balançar, e eu caí da ponte lá embaixo, caí no meio da lama. Eu tive que ir pra casa todo sujo de lama naquele dia. E todo mundo na rua ficou rindo de mim, foi muito engraçado. Obrigado. Oi, mãe. Hoje eu quero saber um pouco sobre a sua infância. Me conte uma história de alguma aventura que marcou a sua vida quando você era criança. Tá. Tem uma história muito legal, engraçada também. Eu e minhas duas irmãs, quando eram mais novas, bem novinha, meu pai foi trabalhar na roça e pediu pra gente não atravessar uma ponte que tinha no quintal da nossa casa, que dava acesso a uma plantação de batatas. E a gente queria pegar batata pra fazer frita pra gente comer. E a gente fez o quê? Teimou com o papai e atravessamos essa pontezinha. É uma ponte pequenininha, com uma tauba só. E fomos pegar batata. Quando a gente estava voltando, a gente olhou pra cima, viu o papai descendo da lavoura. E a gente, com medo dele brigar com a gente, o que a gente fez? Saiu correndo e atravessou a ponte correndo. Quando a gente atravessou, a minha irmã foi atravessar, o nosso cachorro estava junto, atravessou junto com ela, só que derrubou ela dentro do córregozinho, da água. E ela ficou toda cheia de lama, toda suja. E aí eu tirei ela correndo de dentro da lama ali, corri com ela pro banheiro para tomar banho. O papai lá chegou lá e falou assim: o que vocês estavam aprontando? Aí eu falei: nada, papai, nós não fizemos nada. Ah, você acha que eu não vi você, Aparecida, caindo dentro da lama, não, né? Mas foi engraçado, mas ele não brigou com a gente. Mas ele falou que não era para fazer isso de novo. Aí vai e você vai. Não, aí eu não fiz mais, só foi dessa vez. Mesmo porque é perigoso, né? Professora Tafne, a minha infância foi o seguinte: eu nasci em Vila Velha, aí morava no interior, em Cabeça Quebrada, no interior de Guarapari. Nasci e me criei na roça até os 20 anos. A minha infância foi de brincadeiras saudáveis, de bicicleta, de peão, de bola de gude. Só brincadeira boa. Estudei até a 4ª série em Cabeça Quebrada e a 8ª série e 2º grau fiz na Escola Família Agrícola de Olivânia. Minha infância foi muito boa, brincando de carrinho de rolimã, jogando bola, comendo coisas saudáveis, frutas, verduras, na roça. E aos 21 anos vim embora para Guarapari e estou até hoje. Valeu!